Hello, students. Are you all right? Yes. Feeling safe at home? Yes. Good. Então, pessoal, nós estamos aqui hoje para fazer, não para fazer, mas primeiro para organizar a nossa primeira receita do nosso livro das receitas favoritas. Lembram? Lembram? Então, o que eu escrevi ali, ó, no nosso primeiro slide? Our first recipe. Então, prestem atenção na pronúncia da palavra, né? Não é recipe, é recipe, recipe, ok? Our first recipe, ou seja, nossa primeira receita, ok? Alright, so the first recipe of our recipe book is what? It's my favorite cake. It's carrot cake with chocolate sauce. Awesome, isn't it? Okay, so the first thing we have to do, we need to check out the ingredients. So let's see if we have those ingredients at home. Ou seja, agora na hora dos ingredientes, o que a gente precisa fazer? Para na hora que estiver fazendo o bolo ele não dar tudo errado, né? E agora? Falta isso, falta aquilo. Vamos nos organizar para reunir todos os ingredientes que nós precisamos para fazer a nossa receita. Alright, so let's talk about our first ingredient is oil, right? So how much oil we are going to need? You know, this is oil, like kitchen oil. Yes, we use to fry potato. Yes, French fries. How much oil? I mean the quantity, right? So the quantity is 1 cup. About 200 milliliters. Yes, I'm going to use this cup here. Yes, I'm going to use this cup to bake our cake, right? You see, my son is here, my son. Yes, can you see it? Yes, it's my son. All right, so oil. And next ingredient is flour. Flour. Yes, flour. A gente fala esse ingrediente aqui da mesma maneira que a gente fala aquela outra plantinha bonitinha, né? A rosa, por exemplo, the rose flower. Percebam que a gente fala diferente, né? A gente escreve a palavra de uma maneira diferente, né? A flor e esse ingrediente que a gente está falando agora, mas a gente fala ele praticamente igual. Então é wheat flour or just flour. Flour é farinha. Nesse caso, tá? Wheat, trigo, flour, farinha. Então não se esqueçam, né? Sempre o adjetivo antes. Farinha do quê? De trigo. Wheat, flour. And how much flour? Mais uma vez estamos falando do que, galera? Quantidade. How much flour? So, remember the cup? 2 cups. 2 cups of flour. Okay? So, the next ingredient, sugar. Sugar, honey, no. Okay, so sugar, right? Sugar, you know, you put sugar in your coffee. Sometimes you put sugar in your tea, right? This is not very healthy. Ou seja, não é muito saudável, né? Mas it's a cake, people. It's a cake. So, again, talking about quantities, okay? How much sugar? Quanto de açúcar? How much sugar? 2 cups. Remember? 2. Now, this one is very important ingredient, baking powder. Pronunciation, baking powder. And this is going to make our cake grow, right? So what's baking powder in Portuguese, right? Fermento, yes? Okay, so baking powder. Então percebam, como é que eu estou perguntando a quantidade de volta? How much baking powder? Quanto de baking powder? Now, one tablespoon.
Só que o professor deu uma mancada. Essa palavra aqui, ela é junta, tá? Não tem separação aqui. Então, o que seria one tablespoon? Seria o quê? Uma colher de sopa. So, one tablespoon. Okay? Baking powder. And now, this one comes from the chicken. Remember? The chicken. Eggs, right? We need eggs. But how many eggs? Let's talk about what quantity again. How many eggs? Então, percebam que para os ingredientes anteriores a gente perguntava o quê? How much? How much sugar? How much baking powder? How much flour? How much? How much? Percebem a diferença? Então, aqui, galera, nós temos uma diferença entre duas coisas aqui. Os contáveis e os incontáveis. Então, quando a gente está falando de quantidade, a gente tem que levar isso em consideração. Percebe? So, how many eggs? 4 eggs. Então, perceba que nos ingredientes anteriores a gente sempre precisava de uma medida para falar daqueles ingredientes. Então, por exemplo, 1 cup of sugar, 2 cups of flour, 1 cup of oil. Então, nós precisávamos o quê? De alguma coisa para medir a quantidade. Nesse caso, a gente não precisa medir a quantidade, nós contamos. 4 eggs. 4 eggs. So how many eggs? 4 eggs. But teacher, this is a carrot cake. Where are the carrots? There are the carrots. Here they are. All right, so carrots. Yes, like Bugs Bunny. Carrots. Percebam, gente, ó. Uma coisa bem importante. 2 R's, mas não vai falar carrots. Isso parece aquele chefe lá da Band lá falando carrots, French, right? Carrots, right? So, how many carrots? Percebam a aparição do many aqui, ó. Mais uma vez, ó. Plural. Você nunca vai falar oils or flowers, farinhas ou óleos. Geralmente é o que é? Uma xícara de óleo, uma xícara de farinha. Aqui não, aqui a gente conta, ó, how many carrots? 2 big ones or 4 medium. Ou seja, 2 grandes, bem grandes, aquele cenourão, ou 4 médias. 4 medium or 2 big. Não esqueçam que é um or aqui, ó, tá? Não precisa fazer 6 cenouras. Alright? I like carrot. And now, the ingredients for the chocolate sauce. Chocolate sauce. You wanna listen to the song again. Sugar. Dun, 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 dun. Honey, honey. Yes, sugar again. They're gonna get fat, you see. Yes, a lot of sugar. No. We can balance, right? Ele precisa equilibrar. Então, ele come o bolo, mas come um monte de salada também. Legumes, coisas para dar aquela equilibrada, right? So, sugar. Percebam de novo, galera, ó. Quantidade, how much sugar? Quanto de açúcar? Ó, aqui o professor acertou, então é junto, ó. 8 tablespoons. O que são tablespoons de novo? Colheres de sopa. Yes, so 8 tablespoons of sugar. All right, that's for the sauce. All right. Next ingredient for our sauce, milk. Right, so again, how much milk, teacher? 8 tablespoons. It's together now. So 8 tablespoons. How much milk? 8 tablespoons. Percebem que esse tipo, ó, um líquido, como leite, como óleo, eles não, a gente não consegue quantificar eles sem algo como uma medida, né? Nesse caso, a medida qual que é? Colher de sopa. Pode ser o quê? A medida pode ser um copo, né? A glass of milk, right? Então, por isso que a gente vai usar o much. Vão percebendo esse tipo de coisa.
All right, butter. Ah, we all love butter in the bread, right? Butter. Again, how much butter? Quanto de manteiga que nós precisamos? Precisamos de uma manteiga inteira? Não, então é menos, right? So, two tablespoons. You remember what's a tablespoon? I'm not gonna tell you again. So, 2 tablespoons of butter. Maybe a little more. Talvez um pouquinho mais, porque a gente vai precisar untar a forma. Mas, ó, só um pouquinho. And now, get prepared for the main character or the main ingredient of this chocolate sauce recipe. It is the cocoa powder. Oh yes, cocoa powder, baby. And how much of cocoa powder? Então, essa altura aqui, você já deve ter se ligado, né? Por que eu estou usando much e não estou usando o many aqui, certo? Por que será? Exatamente porque estamos falando de incontáveis, percebe? Eu não consigo pegar assim, tipo, vê um pó de chocolate. Então você vai lá e pega um pó de chocolate. Tem que ter uma quantidade, tem que ter uma referência de quanto você vai precisar. Então, nesse caso, how much cocoa powder? 4 tablespoons. If you really like chocolate, you can put 5, like me, right? People, I almost forgot. You are also going to need what? A tin? Yes, a tin? Yes, so this is a tin, right? You're going to need a blender, right? This is the blender. You know, blender? This is the blender. And you are going to need an oven, right? So, yes, no cake, no oven, no cake, right? Yes. Pessoal, então isso que a gente viu agora foi a nossa receita, certo? As coisas que a gente vai precisar para fazer o nosso bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Eu vou fazer esse bolo aqui em casa e vou filmar e vou mostrar para vocês como vai ficar lindo e delicious, gostoso, maravilhoso. E eu vou comer inteiro, não vou dar nem pro meu filho. Mentira. Mas eu como quente o bolo, de tanto que eu gosto de tipo de bolo. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão, se vocês quiserem fazer o bolo junto comigo, vocês vão preparar os ingredientes, ou seja, vocês vão separar tudo que a gente precisa para fazer o bolo, ok? E daí na próxima gravação que eu fizer, eu vou fazer a receita. Também quero que vocês, né, se forem ver de volta esse vídeo, eu quero que vocês prestem atenção aonde eu uso o many e aonde que eu uso o much para falar ali das receitas, certo? Aquilo ali vai dar uma ideia de que tipo de terreno que nós vamos pisar agora na nossa matéria. E agora, a última coisa que eu vou pedir para vocês, não vou pedir para vocês fazerem mais nada hoje, né? Hoje. Então, this is homework. Professor, tempos de tempos de pandemia, tudo é homework. I know. Anyway, então o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar lá na página 69, então page 69. Vocês vão identificar, vocês vão encontrar esse textinho aqui, ó, essa conversa. E vão primeiramente ler. Aquela coisa que a gente sempre faz. Ler, procurar as expressões ou procurar as palavras que a gente não conhece. Caso a coisa fique muito louca e você não entenda nada, fala com o professor. Até para dar um oi, né? Até para matar a saudade, essas coisas assim. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler. Depois vocês vão responder essa pergunta aqui, ó, que eu estou sublinhando. Which fact in Dad's book is most interesting? Então, vocês vão procurar essa informação aqui nesse diálogo. Qual fato do livro do papai é o mais interessante? Isso está no texto, com certeza. Com certeza. Ok? Depois, o que eu quero que vocês comecem a fazer? Eu quero que vocês comecem a completar essas duas tabelas da seção Study, certo?
No próximo vídeo eu vou explicar direitinho como que a gente faz isso aqui. Mas o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês comecem pelo menos a ler, comecem a tentar completar e ver o que, que faz sentido para vocês ali. Estamos falando de coisas contáveis e incontáveis, então lembra, líquidos, ou então compostos que estão em pó, assim, né, como farinha, chocolate em pó, essas coisas assim, a gente não consegue contar, então a gente sempre precisa de um recipiente para falar deles. Né? Então você não vai sempre. É uma lata de achocolatado, é um saco de farinha. Na receita vocês viram que a gente tem outros tipos de falar. Uma colher de sopa, tablespoon, a cup. Right? Então percebam que os contáveis e os incontáveis eles têm esse papel aí, esse uso um pouco diferenciado no inglês, no português também. Né? Vou pegar uma palavra, por exemplo, que é incontável, que a gente pode achar, pode confundir que é contável. Por exemplo, a palavra dinheiro. A palavra dinheiro, é claro que a coisa, o dinheiro, mesmo que a gente não tenha, né? Mesmo que a gente não tenha o dinheiro, ele é contável. Né? É óbvio que é contável, 1, 2, 3 reais. Mas você percebe que a palavra dinheiro não é contável? A gente precisa transformar ela para um tipo de moeda corrente para poder falar dela. Por exemplo, você fala assim, quanto de dinheiro você tem aí? Você nunca vai falar, eu tenho 3 dinheiros. A não ser que você esteja tirando aquele barato, né? A gente fala às vezes, tenho 0 dinheiros. Né? Mas dinheiro basicamente é uma palavra incontável. Né? Então o que, que a gente faz? A gente transforma, né? A gente transforma, coloca numa corrência, numa moeda para a gente poder falar dele. É a mesma coisa a água. Você pode pedir, você vai num restaurante e pensa, mas professor, eu posso ir no restaurante e pedir uma água. Certo, mas você pode ir no restaurante e pedir uma água, então o garçom pode perguntar, você quer uma garrafa ou você quer um copo? Ou você quer uma jarra para todo mundo? Ok? Então percebam esse tipo de coisa e percebam que a gente vai usando certas palavras. O much, por exemplo, lembra? O much usando para incontáveis e o many para contáveis, tá? Nós vimos isso aqui na aula na questão das perguntas. Então, o que, que vocês vão ver agora nesse estudo, nessa sessão que vocês vão ver agora, como a gente usa outras coisas, como some, por exemplo, ou o few, right? Mas isso é papo para próxima aula. Mas eu preciso que vocês vamos falar sério então. Eu preciso que vocês façam duas coisas. Eu preciso que vocês façam as coisas que eu tenho pedido nos vídeos e me mandem. Né? Né? E eu preciso que vocês pensem a respeito. Professor, mas na hora da correção eu cheguei e fiz tudo errado. Não tem problema. Não tem problema. Nós estamos aprendendo. Então eu quero que vocês usem a intuição, né, das coisas que a gente fez já e das coisas que a gente já aprendeu. Né? E da cabeça de vocês mesmo, porque vocês têm capacidade para intuição, assim como todas as pessoas, intuir o que está acontecendo ali. Ok? E qualquer dúvida, eu quero que vocês venham falar comigo. Ok? 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 Tá, vai. See ya.